varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela na internet, no YouTube, Varela Show, nosso programa de variedades, na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, a nossa tarefa atual, tendo em vista que os nossos vídeos são assuntos variados e diversos. No momento o assunto é religião, e o nosso trabalho atual consiste na leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos, explicando, todos os livros, capítulos e versículos da Bíblia Sagrada. Chegamos aqui na parte do Novo Testamento, Cartas de São Paulo. Estamos aqui na segunda carta aos Coríntios. A força se manifesta na fraqueza. Pela nossa contagem aqui, é o 8º livro do Novo Testamento. Então, pela a sequência natural da Bíblia Sagrada. Então, na segunda carta aos Coríntios, vem aqui no primeiro capítulo, vem o prólogo, né? Aí vem a primeira parte, né? A visita adiada, né? Primeira parte, né? Aí vem a segunda parte, né? Grandeza e fraqueza dos apóstolos. Nós estamos vamos seguir hoje. No vídeo anterior nós fizemos a leitura do capítulo 2 até o versículo 13. Hoje nós continuaremos a leitura do capítulo 2 a partir do versículo 14, né? E seguintes, né? Então, 14 a 17, né? Então, já explicamos o capítulo 2 no nosso vídeo anterior, né? E vamos para as explicações, continuando as explicações a partir do versículo 14, que até o versículo 13 nós explicamos no vídeo passado, né? O capítulo 2, relembrando aqui, o capítulo 2 conta com 17 versículos. Vamos aos tópicos, né? Aí ele vem aqui até o versículo 13, né? E a partir do versículo 14 continua. Nós já estamos na segunda parte da segunda carta aos Coríntios, né? Grandeza e fraqueza dos apóstolos. E apenas um tópico no capítulo 2. Quem está à altura, né? Então vamos continuando. Capítulo 2, versículos 14 a 17. O apóstolo relembra o triunfo do Evangelho que se espalha através do testemunho vivo dos missionários. Esse Evangelho apresenta o testemunho de Jesus Cristo para provocar uma opção decisiva: para a vida ou para a morte, para o verdadeiro sentido da vida ou para uma alienação completa. Quem poderia arrogar-se o direito de exercer tal missão sem ser chamado por Deus? Glória a Deus, aleluia, amém. Meus irmãos, minhas irmãs. Então vamos, continuando a leitura das explicações, assim nós estamos incentivando a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Então, capítulo 3, segunda carta aos Coríntios, já na sua segunda parte, grandeza e fraqueza dos apóstolos, né? Segunda carta aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza. O capítulo 3 conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? 18 versículos. Primeiro tópico: a comunidade testemunha a autenticidade do apóstolo.
Primeiro e único tópico. O segundo tópico, a nova aliança liberta e transfigura. São dois tópicos no capítulo 3, não é? Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 3, versículos 1 a 6. O que confirma a autenticidade da missão de um apóstolo não é uma simples carta de recomendação dada por autoridades externas, mas o testemunho vivo da comunidade que foi reunida e evangelizada pelo apóstolo. É assim que se constitui a nova aliança anunciada pelos profetas e escrita pelo Espírito da vida dos homens e dos povos. Entre parênteses, conforme J maiúsculo e R minúsculo. Aí são muitas abreviaturas, nós precisamos confirmar na Bíblia Sagrada e não dá tempo aqui na leitura, porque nós temos um tempo previsto. Deve ser Jeremias, né? JR deve ser Jeremias, mas podemos confirmar na nossa Bíblia, tá certo? Jeremias, capítulo 3, versículos 31 a 33, né? Capítulo 31, versículos 31 a 33. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Versículos 7 a 18. Paulo contrapõe a antiga e a nova aliança. A primeira, que foi concluída por Moisés, tinha valor passageiro e era aliança de morte. De fato, a lei denuncia o pecado, mas não dá forças para vencê-lo. Comentando o véu de Moisés, entre parênteses, conforme Êxodo, capítulo 34, versículos 29 a 35, Paulo afirma que o mesmo véu cobre agora o rosto dos judeus que absolutizam a aliança antiga e não compreendem ser Cristo a aliança nova e definitiva, que conduz à vida como força de libertação e fonte de liberdade. A luz do ressuscitado se reflete na vida dos fiéis e a transfigura de forma cada vez mais profunda. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidade, meus irmãos. Vamos continuando as explicações, segunda carta aos Coríntios, de São Paulo, no seu capítulo 4, na segunda parte, grandeza e fraqueza dos apóstolos. Segunda carta aos Coríntios, a força se manifesta na fraqueza. O capítulo 4 conta, vamos dizer, quantos versículos, né? Capítulo 4 conta com 18 versículos. Primeiro tópico, o apóstolo é testemunha de Cristo. Segundo tópico, fraqueza do apóstolo e força de Deus. Terceiro tópico, a morte é passagem para a vida definitiva. Então, 3 tópicos no capítulo 4. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 4, versículos 1 a 6. Escolhido para o ministério da nova aliança, o apóstolo não pode falsificar o Evangelho em busca de uma glória pessoal. Iluminado por Cristo, ele se torna, pelo testemunho, luz para iluminar toda a consciência que não se deixa seduzir pelos deuses deste mundo, isto é, pelas forças que pervertem a vida humana. Versículos 7 a 15. A vida de Paulo parece frustração e fracasso diante do êxito, repetindo que os novos mestres da doutrina conseguem. O prestígio fácil, porém, não é sinal de evangelho autêntico. Este provoca sempre conflitos e perseguições, fazendo que a testemunha participe do caminho de Jesus em direção à morte e à ressurreição. E um primeiro aspecto dessa ressurreição já se manifesta no testemunho vivo da comunidade que foi gerada.
pelo testemunho do apóstolo, cuja fraqueza humana se torna instrumento da força de Deus. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Capítulo 4, versículo 16 a capítulo 5, versículo 10. Para quem não tem fé, a morte é o fim de tudo, mas para quem está comprometido na fé e segue a Jesus, a morte é passagem para a dimensão definitiva da vida. Nosso corpo mortal se desgasta e desfaz na vida terrestre. Mas, através da ressurreição, Deus leva o nosso ser à vida plena. Paulo emprega uma imagem muito familiar no Oriente. Quando continuam a caminhada, os nômades do deserto desmontam a tenda do acampamento porque o deserto não é sua moradia estável. O mesmo acontece conosco. Este mundo é o lugar onde vivemos e construímos a nossa história, cujo fim é a comunhão e participação na própria vida divina. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, capítulo 5, versículos 11 a 13. Os coríntios estão divididos. Uns reprovam os excessos de Paulo, outros o acham prudente demais. De fato, ele sabe tomar propositadamente atitudes contraditórias. Entrega-se totalmente ao serviço do Evangelho e, ao mesmo tempo, sabe agir com moderação em favor dos coríntios. Na realidade, ele é guiado por uma só convicção: anunciar e testemunhar o Evangelho. Capítulo 5, versículos 14 a capítulo 6, versículo 2. Os inimigos de Paulo dizem que ele não é apóstolo porque não foi testemunha ocular da vida terrestre de Jesus, nele conheceu as palavras e atos, por isso não pode ser testemunha do Evangelho. No entanto, o apóstolo mostra que o Evangelho não é simples história de Jesus, e sim o anúncio de sua morte e ressurreição, que restaura a condição humana, vence a alienação cansada pelo pecado e inaugura nova era. A cruz de Jesus anuncia o fim da inimizade com Deus e inaugura a era da reconciliação universal. Enquanto esperamos o dia da ressurreição, Deus escolheu apóstolos para exercer o ministério da reconciliação. Por meio deles, o Senhor Jesus continua sua atividade na terra e convoca todos os homens. Reconciliem-se com Deus. Capítulo 6, versículos 3 a 10. A veracidade de um apóstolo está no seu empenho total pela obra de Deus. Aquilo que o distingue e o contraste entre as riquezas de sua alma apaixonada e os modestos recursos humanos de que dispõe. É por isso que o apóstolo se apresenta sempre como sinal de contradição dentro da sociedade. Vamos ver aqui, continuando, ver se dá tempo, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não vai dar não, por causa disso aqui, porque demora muito a abrir aqui o negócio. Versículos 11 a 13. Após o longo parêntese formado por capítulo 2, versículo 14, capítulo 6, versículo 10, Paulo volta a refletir sobre a situação da comunidade. Capítulo 6, versículos 14 a capítulo 7, versículo 1. O trecho seria mais compreensível em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, onde Paulo fala de recado anterior, repetindo: os fiéis não se misturem com aqueles que se comportam mal, isto é, com os irmãos que voltaram aos costumes pagãos, conforme introdução. Capítulo 7, versículos 2 a 16. Paulo recorda o problema que havia surgido e a carta anterior e que deve ter sido bastante enérgica, conforme capítulo 2, versículos 1 a 11, entre parênteses, tanto que fez os coríntios se arrependerem, aderirem a Paulo e se indignarem contra os inimigos dele. Aqui se revela a profunda afetividade desse missionário que se entrega de corpo e alma à evangelização. Voltaremos no próximo, nas explicações do capítulo 8, e daremos
explicações do capítulo 6 e 7. Glória a Deus, aleluia. Minha felicidade até lá.